para ter a fé que é preciso para sair desse barco. De encontro com as ondas, sair da zona de conforto para o caminho de renovo onde Deus está. Ele estende a sua mão, as ondas gritam alto o meu nome e riem de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E elas continuam dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a luz do mundo, eles ao contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz quebrar sua glória das várias vozes que falam pra mim. Escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Como eu poderia ter forças para um gigante derrubar? Com uma pedra e uma funda, cercado por milhares de guerreiros, levantando espadas, me encorajando a vencer. Mas o gigante grita meu nome rindo de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E ele continua dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a luz do mundo, eles ao contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz quebrar sua glória das várias vozes que falam pra mim. Escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Apenas uma pedra, um gigante vão vencer, e as ondas não são altas, se das alturas ver, voarei como uma águia, se eu parar e ouvir a voz de Jesus cantando para mim. Mas a luz do mundo, eles ao contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz quebrar sua glória das várias vozes que falam pra mim. Escolhi obedecer e crer. Escolhi obedecer e crer. Vamos lá, gente. Shalom. Deus abençoe. Escolhi obedecer. Escolhi obedecer a Deus. Cris Duran, Luz do Mundo, gente. Deus abençoe. É uma live, a primeira live de uma série sobre Luz do Mundo, no horário das 2 horas. 2 horas não é um horário muito bom. Muita gente está trabalhando, muita gente está ocupada. Mas se você está aqui, você é um privilegiado, você é uma privilegiada. E durante toda a semana nós vamos estar falando sobre ser luz do mundo nos dias atuais. Por incrível que pareça, ser luz do mundo nos dias de hoje não é como ser luz do mundo há 20 anos atrás. É diferente, né? Eu não sei se o pastor Igor está por aí. Se tiver, manda um oi para mim para te botar na live. Por favor, meu convidado. Mas ser a luz do mundo, apóstolo Marco e a mim, há 20 anos atrás, era você dar um bom testemunho, era você distribuir um folheto na rua, né? Agora, ser a luz do mundo hoje é muito mais difícil, porque as trevas aumentaram.
Então, é mais difícil ser luz. Então, ser luz do mundo hoje envolve batalha espiritual. Ser luz do mundo hoje envolve estratégia, envolve enfrentar ideologias, envolve enfrentar os planos do anticristo, os planos do maligno, sabe? Então, vamos falar sobre isso com convidados, né? Todos os dias, segunda, hoje, até sexta-feira. E na sexta-feira nós vamos terminar com a grande profeta Mara. A profeta Mara é uma mulher que Deus usa de uma maneira sobrenatural. E ela vai ser usada aqui conosco. Amanhã tem uma surpresa para vocês. Amanhã a live vai ser eu com a minha esposa, gente. Vocês vão conhecer um pouco mais da Bispa Raíza. E amanhã o tema vai ser luz do mundo no cotidiano, dia a dia. Então, ela vai aparecer numa tela, cada um vai ficar num escritório. Ela vai aparecer como se estivesse em outro ambiente. E nós vamos falar sobre ser luz do mundo no dia a dia. Aí, na quarta-feira, o profeta Christopher Neitzel, ele vai estar comigo e nós vamos falar sobre ser luz do mundo no ambiente familiar. Quem sabe na quinta-feira, eu ainda não coloquei ninguém, quem sabe na quinta-feira a gente fale com o profeta, com o apóstolo Marco e a mim, para ele me ajudar aqui, para falar sobre ser luz do mundo, cuidando do órfão, da viúva, ou ser luz do mundo com as finanças. Tudo isso é luz do mundo. A pergunta é, enquanto eu aguardo para ver se o nosso pastor Igor está chegando aí, já estou vendo ele aqui. Enquanto eu aguardo o pastor Igor, vou te chamar, apóstolo Marco. Já eu te chamo daqui a pouquinho, para a gente combinar. Enquanto eu boto aqui o pastor Igor, eu quero que você responda na tela aqui. Você se considera luz do mundo? De verdade? Responde aí na tela. Eu vou abrir a tela aqui para o meu amigo aqui. Pastor Igor. Entrar. Fala, meu pastor! Meu amado amigo, como é que você tá, pastorzão? Beleza? Querido, Beleza. tá conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Graças Tudo top. a Deus. Gente, deixa eu apresentar vocês, né? Já fazia algum tempo que eu não fazia uma live com convidado aqui. Eu fiz de live com apóstolos e pastores do Brasil todo durante a pandemia. Depois eu dei um tempo e agora a gente está voltando. Esse é o pastor Igor Pereira. Deu uma travadinha na internet dele lá. Vamos ver se vai voltar. Deu uma travadinha na sua internet, mas Voltou? eu acho que voltou. Né? Certo. Esse é o pastor Igor Pereira, da Igreja Batista Atitude, em Cabo Frio, igreja na qual eu tenho a honra de congregar, porque apóstolo também congrega. O apóstolo congrega, gente. Apóstolo, geralmente, ele não tem que ficar à frente de uma igreja. O trabalho do apóstolo é outro, é externo. O apóstolo congrega, ajuda, serve. E o nosso pastor é o pastor Igor Guimarães, o Igor Pereira, essa bênção aí. E hoje ele vai estar comigo aqui, que nós vamos falar sobre células, gente, sobre a visão de célula. E eu vou te dizer como é que funciona aqui, meu amigo. A gente faz uma live mais ou menos até umas 15 horas no máximo. Sim. Porque se deixar, a gente vai falando até amanhã, se deixar, né? Assunto tem, né? Assunto tem bastante para a gente falar bastante. Tempo é bom. Se der tempo, a gente pode até abrir para o pessoal fazer umas perguntinhas. A live vai ficar salva no YouTube no final. E você não repara se eu te interromper de vez em quando, pastor, porque eu sou assim mesmo. Às vezes eu atrapalho o raciocínio, é o meu jeito de trabalhar, mas eu quero que você fale, porque você é um faixa preta na visão celular. E aí vamos começar já, para não perder tempo. Porque, assim, a questão, meu pastor, eu estava dizendo aqui até ainda há pouco, ser luz do mundo antigamente era diferente de ser luz do mundo hoje. Para ser luz do mundo
Hoje é mais difícil, porque a treva é maior. Então hoje a gente depende de estratégias que antes não precisava. Eram outras. Hoje a gente lida com, a gente está próximo aí do arrebatamento, do anticristo, ideologias, política, tanta coisa acontecendo. Então não é tão simples ser luz. É só para você ter uma ideia. Antigamente a gente botava uma Bíblia debaixo do braço, saía na rua, já era luz. Já era luz. É verdade. Hoje não fala muita coisa, carregar uma Bíblia não fala muita coisa. Então, a gente vai começar essa semana falando sobre a importância da célula, da visão de células, como uma estratégia para poder colocar a luz de Deus nas geografias. E você pode ficar à vontade para falar. Sim, obrigado, né? Eu queria primeiramente agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar vindo aqui nesse canal tão maravilhoso, incrível, falar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Que é o que eu sou apaixonado, na verdade. Nós vivemos para anunciar a palavra do Senhor, levar o amor de Deus aonde nós formos, né? E esse canal aqui, eu entendo que é um canal que chega onde às vezes nós não conseguimos chegar, né? Muitas pessoas escutam, muitas pessoas passam por aqui, e às vezes a nossa voz chega onde nós não conseguimos chegar. E a tecnologia vem nos facilitando bastante sobre isso, né? Vem nos ajudando bastante, né? Uma das estratégias hoje, já que você falou sobre estratégia, é justamente essa, né? A internet, né? A internet hoje você consegue ver tantas coisas legais, mas também tem tantas coisas que não são tão legais assim. Então, quando nós temos oportunidade como essa de chegar e falar para as pessoas, né, sobre o que Deus tem feito na nossa vida, através da nossa vida, é incrível, é uma oportunidade incrível. Eu fico muito agradecido, muito honrado de estar aqui com você, Apóstolo Ricardo, né? Mas assim, falando um pouco sobre a minha história, né, com células, né, principalmente, né, 8 anos atrás eu me deparei com essa visão celular, né? É uma visão que tem ganhado os corações das pessoas, porque na célula a gente consegue ser a igreja verdadeiramente. Existe sim um local onde nós nos reunimos como congregação, como igreja, que são os templos, são as igrejas hoje em dia, só que dificilmente nós conseguimos cuidar uns dos outros dentro de um templo de 4 paredes. Nós conseguimos ser igreja verdadeiramente no nosso dia a dia. E as células nos mostram isso muito bem. As células nós conseguimos nos reunir na casa dos irmãos para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para ministrar a palavra do Senhor, para cuidar verdadeiramente uns dos outros, para dar carinho, dar amor, né? E isso fica muito, muito nítido, muito claro quando as pessoas elas estão envolvidas nessa atmosfera de cuidado e de amor, né? Nós conseguimos olhar uns para os outros. No culto, a gente não vai para cuidar das pessoas. No culto, a gente vai para celebrar o Senhor. A gente vai para adorar, para festejar, para louvar, para fazer festa. O culto é feito para isso. Tanto é que nós cultuamos a Deus dessa forma, nos alegrando pela vida, né, e pelo sacrifício também. Mas a célula não. A célula a gente consegue verdadeiramente ser a igreja. A gente consegue olhar uns aos outros e falar assim, olha, eu posso te ajudar. O que você está precisando? Conta comigo, nós somos juntos. Nós somos uma igreja só, a Igreja de Cristo Jesus. E isso tem feito a diferença na minha vida, né? A minha caminhada com célula mudou a minha trajetória ministerial. Eu já sou convertido há muito tempo, mas eu não conhecia a visão celular. Porque eu passava pelas igrejas e eu recebia da palavra, eu escutava a ministração do pastor, eu escutava o louvor, aquilo me edificava bastante, me enchia bastante, só que durante a semana eu ia esvaziando e eu precisava retornar ao domingo para poder me sentir novamente daquela forma que eu saí do culto. E quando eu conheci a célula, quando eu conheci a visão celular, eu percebi que durante a semana eu conseguia me manter cheio da presença do Senhor, porque aquele compartilhamento ele continuava durante a semana, ele não parava. Eu não precisava esperar pelo domingo. Durante a semana mesmo a gente conseguia sentar e conversar e olhar, ter momentos de igreja.
e olhar uns nos olhos dos outros e falar assim, olha, nós estamos caminhando na mesma direção, né? Nós estamos juntos, caminhando no mesmo propósito, que é o propósito de alcançar o alvo, né? Que é a salvação. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu falo sobre isso, porque mudou a minha vida, mudou a minha trajetória, né? Hoje eu sou um pastor na Igreja Batista Atitude e cheguei ao pastoreio através das células, Pastor, porque a minha experiência com célula me- a minha experiência com célula me proporcionou descobrir o ministério que existia dentro de mim. Eu não sabia, eu não passava pela minha cabeça, eu não imaginava que eu poderia um dia cuidar de um grande rebanho. Mas tudo começou nos pequenos rebanhos. Tudo começou nas pequenas casas, nas pequenas células, né? Então, só para a gente entrar nesse assunto, eu queria deixar claro para vocês que hoje o meu ministério pastoral nasceu dentro de uma célula. Nasceu no cuidado do próximo, um a um, dentro das casas. E hoje eu sou feliz dessa forma. Eu sou feliz porque eu conheci essa ferramenta incrível que o Senhor me mostrou de cuidado uns com os outros, fazendo com que a igreja seja dentro das casas, não só reservado a um momento em quatro paredes dentro de um templo. pastorzão, um texto bíblico que eu acho muito relevante para falar de célula é aquele texto que diz assim: um povo que andava em trevas viu uma grande luz. Toda vez que eu penso nesse texto, eu imagino uma geografia de trevas e um foco de luz sendo aberto ali. A célula, ela é um portal de luz. Eu pastoreei há alguns anos, 7 anos mais ou menos, na comunidade de Vigário Geral, no Rio de Janeiro. E ali era uma terra bem difícil, né? E nós também trabalhamos um pouquinho com células lá. Foi lá que eu aprendi que existe uma diferença entre a igreja em células e a igreja com células, né? A igreja com células é aquela que tem célula, mas a igreja se foca no domingo. Sim. E a igreja em células é aquela que, se tirar o templo no domingo, não tem problema nenhum. Com 10 telefonemas, o pastor faz a igreja se reunir numa quadra da escola, da escola pública próxima. Porque as células são tão funcionais que elas vão obedecer e vão entender. As células, elas são vivas, elas são orgânicas. Mas ali em Vigário Geral, a gente sentia isso, né? Porque toda vez que a gente começava um culto de célula e começava um louvor, nem sempre tinha um violão, às vezes era um playback no radinho, o pessoal cantando, né? Enfim, a gente percebia que aquele povo carente, povo alcoólatra, povo prostituto, um povo nas drogas, um povo milícia, povo no crime, eles percebiam o movimento de Deus ali. E eles ficavam com aquele olhar do tipo: por favor, me convide. Sim. E a gente precisa ter esse discernimento que as pessoas querem ser convidadas, né? Sim. Às vezes, uma coisa que eu aprendi aí numa outra fase da minha vida, quando Deus melhorou um pouco a minha vida, Deus falou comigo assim: eu vi um homem no condomínio que eu morava, a gente também tinha uma célula, e eu vi um homem saindo do condomínio com um relógio bonito no pulso, uma camisa bonita, um cabelo bem penteado, no carro. E o Espírito de Deus falou para mim assim: o que você acha da condição desse homem? E eu pensei assim: um homem bem sucedido. Aí o Espírito de Deus falou para mim assim: olha para o fundo dos olhos dele. E eu disfarcei, eu olhei para o fundo dos olhos dele e eu vi dor. Eu vi sofrimento, eu vi alguém dizendo assim: por favor, me convide. Sim. Todo mundo quer ser convidado, só não tem coragem de dizer. Então, a célula, ela é uma grande oportunidade de nós dizermos assim: existe luz do mundo aqui na minha casa. Faz sentido isso, pastor? Com toda certeza, né? Esse texto que você citou está lá em Mateus, capítulo 5, né? Onde nós somos a luz realmente do mundo. E Deus nos chama a ser luz
mediante as trevas, né? Porque o mundo jaz do maligno. Então, o mundo é treva. E quando nós abrimos as nossas casas, é como se nós acendêssemos uma lamparina naquele lugar, iluminando aquele ambiente. Então, imagina se nós temos várias lamparinas acesas num bairro, numa cidade, num país, aonde nós conseguimos ser luz, né? Então, nós conseguimos iluminar o mundo. E quando a luz chega, as trevas ela tem que se dissipar, ela tem que sair. Ela não fica, ela não prevalece. Chegou a luz. Então, assim, hoje, né, não só as igrejas, mas as células abertas, que são as igrejas dentro das casas, elas iluminam todo mundo. É muito difícil a gente... Caiu o seu áudio aí, pastor. Pastor, tá me ouvindo? Voltou. Voltou? Deu uma Tá. travadinha no teu áudio aí. Entrou uma ligação aqui no meu celular. Tá tudo bem, acontece. É muito difícil hoje nós convidarmos as pessoas e logo nesse primeiro convite, as pessoas irem à igreja conhecer da palavra de Deus. Agora, quando nós convidamos para dentro das nossas casas, essas pessoas se sentem mais confortáveis, elas se sentem mais à vontade e elas acabam indo e ali elas conhecem a palavra de Deus. E isso a gente consegue perceber que já existe desde muito tempo. Desde quando Jesus implantou a igreja, né? Quando Jesus deixou o modelo para nós, onde os discípulos iam pelas casas, né? Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 46, onde as pessoas se reuniam em casas e compartilhavam do alimento, compartilhavam da palavra de Deus, e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, né? Então aquilo ali estava um modelo explícito para a gente de como é a igreja do Senhor, como o Senhor deseja que a igreja dele seja, de casa em casa, cuidando uns dos outros, e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, né? Então hoje nós caminhamos dessa forma, nós somos uma igreja em células, nós não somos uma igreja com células. Por quê? Porque a célula é a igreja, a célula é a igreja. O templo é a reunião dos santos. Mas agora, a igreja mesmo, nós somos nas casas, nós somos cuidando bem de próximo uns dos outros. Isso ajuda com que a igreja possa crescer, porque cada vez mais nós conseguimos convidar as pessoas para o centro, né, para o seio da nossa intimidade. Então, as pessoas, daqui a pouco, confiando em nós, elas conseguem também chegar até a igreja. Então, nós ajudamos a igreja a crescer, nós ajudamos a cuidar das pessoas com mais rapidez e nós ajudamos também a fazer com que o mundo seja transformado, não dependendo somente da pessoa estar na igreja, mas a pessoa estar nas casas, sendo observada, sendo olhada, crescendo espiritualmente. Ali nós conseguimos transformar o mundo, né? E é muito interessante que o que acontece nas células muda, né? Transforma a vida das pessoas. É muito interessante porque ali, quando você compartilha a palavra de Deus na célula, geralmente essa palavra de Deus ela vem acompanhada de um momento onde as pessoas conseguem se abrir. E no culto você não tem isso. No culto você tem o pastor transmitindo a palavra que Deus deu para ele naquele dia e ele precisa transmitir. A função do pastor é essa da igreja. Só que a pessoa que está indo na igreja, ela não consegue abrir o coração, ela não consegue abrir para um momento onde ela consiga se expressar. E na célula ela faz isso. Nas reuniões, dentro dos lares, ela faz isso. Ela consegue falar, ela consegue se expressar, ela consegue dizer o que tem no coração dela, o que está afligindo, talvez, a vida dela, o que ela tem a comemorar. E aquilo ali transforma a pessoa, aquilo ali edifica a pessoa. Ela começa a se sentir parte de um todo. Ela começa a se sentir parte de um movimento onde Deus está inserindo ela num momento de transformação realmente, né? A gente consegue perceber isso nitidamente nos olhos das pessoas, que as pessoas estão felizes porque elas conseguem se expressar, elas conseguem falar. Então essa função hoje não é só do pastor. Essa função de comunicar, de pregar o evangelho, não é só do pastor. Essa função é de todos nós. Yes. Quando
quando Jesus fala aos seus discípulos, lá em Mateus 28, 19 e 20, olha, ide por todo mundo, pregue o evangelho e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine tudo que vocês têm aprendido. Ele fala para todo mundo, ele não fala só para o pastor, ele não fala só para o diácono, ele não fala só para o líder de célula, ele fala para todos nós fazermos igual. Então, quando nós estamos na célula, todos nós cuidamos uns dos outros. Quando nós estamos na célula, todos nós conseguimos cumprir o ID do Senhor, Sim. pregando o evangelho, evangelizando, porque a gente fala, a gente se comunica e a gente convida pessoas para estar junto conosco. Né? Pastor, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando eu vejo a expansão do movimento celular em uma geografia, eu penso num jogo de xadrez, onde vamos aqui usar as cores, gente, por analogia, sem lacração, tá? As pedras pretas do xadrez vão representar as trevas por uma questão de cor, tá, gente? Só por isso. E as pedras brancas vão representar a luz por uma questão de cor. Acabou a bateria aqui, ó. Tem luz aqui, ó. Vão representar a luz. Então, o diabo, ele vai colocar numa rua as pedrinhas pretas. Num bairro, as pedrinhas pretas. Então, o diabo vai falar assim, olha, eu preciso botar aqui nessa rua aqui, eu quero botar 4 botecos. Que o camarada vai largar a esposa em casa, ele vai sentar ali, vai ficar o dia todo ali tomando uma cervejinha, uma cachaçinha, e vai chegar em casa bêbado, vai cair em cima da cama e vai dormir. Né? Eu quero colocar aqui também uma seita, onde vai falar uma coisa contrária à Bíblia. Eu vou botar também um centro de macumba. Ele vai botar nas pedrinhas dele. Essas pedrinhas, independente da religião, qualquer pessoa sabe que é treva. Até o bêbado que senta ali sabe que aquilo não é bom. É verdade. Ele sabe. A pessoa sabe que aquilo ali não é legal. É. Mas é o que ela tem. É. Até o ateu sabe que pecado é pecado, né? Yes. Aí Deus fala assim, ô Ricardo, ô Igor, bota uma pedrinha branca naquela rua lá, abre uma célula lá. Ó, não, aquela ali tem que ter 4 células naquela rua. Uma só é pouco. Bota ali, bota ali. E aí nós começamos a jogar xadrez. Isso é a luz do mundo. Isso é nós colocarmos o foco de luz onde a treva está proliferando. Essa é a visão. Olha que coisa interessante, pastor. Quem sabe a gente pode viver isso um dia? Não sei. Lá em Vigário Geral, na época que o pastor estava lá, tinha uma igreja batista que trabalhava com células. Era uma igreja bem estruturada. Não era gigante, não, mas era uma igreja bem estruturada. E tinha muito crente daquela igreja lá em Vigário Geral. O pastor mandou não. Ele criou uma campanha para todo mundo que tinha célula pintar a fachada da casa da mesma cor. Nossa, que legal. Olha isso, que legal. E ele deu a tinta, era uma tinta tipo um cal misturado com azul. Sim, sim. Tinta barata. Que bacana, que bacana. E aí botava só com a letra preta assim, Igreja Batista, não sei o quê. Só as letras iniciais, I, B, N. Sim. Letra... Que legal. Só que as células começaram a multiplicar. Quando nós vimos, a metade do bairro estava pintado de azul. Que legal, que bacana. Você está vendo como é que é lindo isso? É verdade. Então nós temos essa função de colocar essas chamas de luz nos lugares. Para que as pessoas, quando estiverem no desespero, elas vão falar assim, quer saber? Vou contar uma experiência. Não era nem célula, mas eu morava em Teresópolis e a gente fazia um cultinho de vez em quando lá em casa. De vez em quando. Poucas pessoas. Só que quando a gente faz um culto, a vizinhança percebe. E ela percebe que o Espírito de Deus se movimenta ali. Sim. No primeiro momento eles reclamam do barulho, reclamam do som, reclamam não sei o quê. Mas eles sabem que está acontecendo alguma coisa ali. Aí um dia bateram na minha porta, desesperado. Quando eu abro, é uma mulher. Pelo amor de Deus, você é crente? Ela falou, sou. É porque a gente escuta aqui, tem culto, né? Você é crente? Sim. É porque eu e meu marido estamos brigando todo dia, a gente está divorciando, a gente não aguenta mais, socorre a gente. A gente está brigando
agora, nesse momento a gente está brigando. Aí fui eu e minha esposa lá no apartamento deles, sentamos com eles, ganhamos, discipulamos, cuidamos. Por quê? Porque nós abrimos um foco de luz. Agora, antes de eu te devolver a palavra, pastor, aquilo que eu tinha conversado contigo, né, há um tempo atrás, a célula é um ato de amor e eu nunca tinha percebido a dimensão do ato de amor que é a célula, uma vez da entrega que ela é. Porque nós estamos abrindo a nossa casa para estranhos. É verdade. Isso é um ato de amor. É verdade. Isso é um ato de fé. Isso é um ato de obediência. A Senhor, olha, a casa não é mais minha, não. Esse sofá É verdade. não é mais meu, não. Eu nem sei qual é a bunda que vai sentar nesse sofá no próximo célula. É verdade. É louco, é insano e é lindo. É lindo. Sabe o que eu fiz hoje, pastor? Eu fui aqui no lado, no Amigão, e eu comprei massinha, giz de cera, papel, brinquedos, um monte de brinquedo. Porque a nossa célula já está cheia de criança. É verdade. Sim. Já vamos inaugurar o Kids aí. Isso. Não vai demorar muito. Por quê? Porque é doação. E isso também é ser luz. Sim, com Ok? certeza, né? É muito legal isso que você falou, né? Duas situações, né? Eu lembro muito bem de Santarém, lá no interior do Pará, quando uma igreja começou lá atrás com reuniões dentro das casas e virou uma igreja que eu não sei nem mensurar quantos membros hoje tem, mas na época Há 15 anos atrás tinha 70 mil. mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. É a igreja lá de Santarém, né, que nosso querido pastor Eibe Uber nos ensina tanto sobre isso, né, sobre a visão celular. Foi um dos implantadores aqui desse movimento no Brasil, né, mas, assim, eles fizeram dessa forma, eles ganharam uma cidade inteira para Jesus. Não tinham portas pintadas de azul, não tinham. Mas eles tinham adesivos nas casas, aonde eles abriam célula, e as pessoas conseguiam ver que a igreja toda, 70% da cidade, estava em célula, estava na igreja. 70% de Santarém congregava e reconhecia que Jesus era o Cristo, né? E aqueles outros 30% eram aqueles que visitavam de vez em quando. Mas, assim, eles tinham a certeza que também conseguiriam convertê-los para que 100% da cidade pudesse estar em célula e convertido ao Senhor, né? Ô, pastor Isso me Igor, lembra... só te interrompendo rapidinho, desculpe. Eles tinham adesivo, mas eles fizeram uma coisa interessante também. Naquela época, o pastor Eibe, de noite, uma vez, mandou todo mundo acender uma vela na porta de casa. É. E ele sobrevoou de helicóptero a cidade de Santarém. Que legal. E a cidade estava toda acesa. Olha aí que legal. Tá vendo como é que é a luz do mundo? Isso aí. Muito bacana, né? E aí eu lembro que quando nós abrimos, eu e minha esposa, uma das nossas primeiras células, lá em Campo Grande, estado do Rio de Janeiro, nós começamos dentro do nosso apartamento num condomínio. E começamos com uma célula simples, onde nós recebemos um casal de amigos, recebemos mais uma senhora também, que era nossa vizinha, e recebemos algumas crianças, como você bem falou aí. E começamos assim, uma célula com 4, 5 pessoas, lá em Campo Grande, né, dentro de um condomínio. E, Ricardo, aquela célula começou a se desenvolver, começou a crescer e começou a ser divulgada dentro do condomínio, e as pessoas que eu não conhecia batiam lá em casa para poder participar da célula. Criança naturalmente convida uns aos outros, né? E daqui a pouco os pais dessas crianças que estavam indo lá
eles começaram a chegar também. E essa célula com 4 pessoas, daqui a pouco se tornaram 40 pessoas. E Uau! nós conseguimos multiplicar de uma vez só 3, 4 vezes, porque nós vamos já já falar sobre isso, sobre a multiplicação, que a função da célula é realmente se multiplicar. E nós conseguimos multiplicar 3, 4 vezes com aquele grupo que nós tínhamos ali inicial, e aquilo ali tomou uma proporção dentro do condomínio gigantesco, né? E não só no condomínio, mas também hoje toda Campo Grande. Nós temos um trabalho muito bem feito lá com células, né? E assim, a minha experiência particular, né, pessoal, eu tenho experiências com multiplicações, né? Hoje ao todo, nós já multiplicamos em torno de 35 células, né? Uau, meu Deus. Caramba. E multiplicar significa que você também supervisiona, né? Você acompanha aquela célula que multiplicou de você. Ó, deixa eu dar um abraço aqui para o pastor Estênio. Eu não vejo o pastor Estênio há mais de 10 anos. O pastor Estênio era da Sara Nossa Terra de Sobradinho 2, lá em Brasília, em Distrito Federal, onde eu estive pregando algumas vezes. Ô, pastor Estênio, que bom te ver. Um abraço, meu lindo. Um abraço, querido. Obrigado, pastor. E você vai multiplicando. Por quê? Porque uma célula ideal é uma célula onde você consegue conversar com todas as pessoas, onde você consegue cuidar das pessoas. Então, quando ela se torna uma célula muito grande, você já não consegue dar essa atenção especial para todo mundo. Então, ela necessita multiplicar. E quando que ela multiplica? Quando ela cresce e quando você consegue formar um novo líder para aquela célula. Porque o líder é aquele que vai ter a função de compartilhar, de organizar. Não necessariamente é a pessoa que vai cuidar de todos, porque nós cuidamos uns dos outros. Mas o líder, ele precisa ser formado para que ele possa abrir também a casa dele, para que ele possa estar inserido nessa visão celular, para que ele possa ter despertado, apaixonado por essa visão de receber pessoas dentro das suas casas. Então, quando nós conseguimos formar líderes e a célula cresce, nós precisamos multiplicar para que a atenção com todo o grupo seja boa, né? Não falte atenção para ninguém. Porque o nosso... E é importante deixar claro que há uma diferença entre dividir uma célula e multiplicar uma célula, né? Sim, com certeza. Dividir é você separar, né? Fazer separação, né? Onde você não visa continuar fazendo a essência, né? Fazendo do que aquilo que você faz. Isso é dividir, é você separar. Agora, multiplicar, não. Multiplicar é quando você sabe que aquilo ali que você fez inicialmente vai continuar sendo continuado em todas as pessoas vão receber do mesmo amor que você recebeu, né? Então, nós multiplicamos, né? Porque algo que multiplica é algo sadio, é algo saudável, né? Aí multiplica, né? Nosso corpo humano é feito de células, né? Que se multiplicam a cada dia. Mas tem aquelas também que morrem, aquelas que não estão saudáveis. Quando a gente come alguma besteirinha, um negocinho ou outro, a gente também mata algumas células. Mas a gente multiplica células todos os dias, né? Então, assim, é praticamente isso que acontece. Nós multiplicamos as nossas células. Então, hoje, eu posso dizer que eu tenho como experiência mais de 35 células. E existem células de todas as faixas etárias, né? Desde criança, adolescente, a jovens, a adultos e até células de casais também. Porque cada uma dentro da sua demanda, cada uma dentro da sua necessidade. Mas o mais importante é que todas as pessoas que participam de células, elas são tratadas, elas são curadas, elas são acompanhadas, porque elas não se sentem mais só. Elas estão ali inseridas dentro de um contexto onde um ajuda o outro. Ninguém larga a mão do outro, ninguém está sozinho, né? Eu quero aproveitar para convidar, se por acaso... Essa live aqui vai para o YouTube depois, pastor. Sim. E lá tem uma audiência muito boa, tá? Uhum. Então a gente faz aqui e depois joga lá. Eu quero convidar, se alguém aqui é da região dos Lagos, do Rio de Janeiro. Aqui na minha casa nós temos a célula São Pedro da Aldeia. E temos várias células também em Cabo Frio e na região dos Lagos em geral, da Igreja Batista Atitude.
entre em contato comigo. Eu quero participar de uma célula, quero me aproximar do ministério. Pode falar conosco, você vai ser muito bem conduzido. É. E assim, às vezes as pessoas têm dúvida, pastorzão, às vezes as pessoas têm dúvida, né? Quem criou, né, a célula? Quem foi que inventou isso? Quem foi que disse que se reunir nas casas e cuidar uns dos outros é a melhor estratégia, né? E eu preciso dizer que essa estratégia ela nasceu no coração de Deus, né? Jesus deixou essa estratégia para nós, né? Existem vários textos no Novo Testamento que vão dizer que as pessoas se reuniam nas casas. Então, nós precisamos entender que, desde a igreja primitiva, desde o nascimento da igreja, isso foi passado para nós. Foi nos ensinado que nós deveríamos também nos reunir nas casas, e não só nos grandes templos, né? Obviamente que aquelas pessoas que estão reunidas nas casas, elas também fazem parte da igreja. Elas também precisam congregar, elas precisam estar nos cultos de celebração, elas precisam fazer parte de uma comunidade de fé. Isso aí não anula o fato dela estar em célula. Agora, a célula é o que vai proporcionar o crescimento dela como um todo, como um corpo, como um membro do corpo de Cristo. A célula é quem vai poder direcioná-la a como ela vai caminhar melhor dentro da própria igreja, né? Dando apoio, dando cuidado a ela, mas dando também direção para que ela saiba que Deus preparou aquele tempo para ela poder ser luz aonde ela estiver, né? Eu fico muito feliz mesmo, porque nós estamos caminhando com as nossas células em Cabo Frio a todo vapor, né? Multiplicamos constantemente e sabemos que isso não vai parar, porque uns convidam outras pessoas, né? Uns convidam os outros, e quando nós conseguimos trazer o entendimento para as pessoas que a igreja também funciona nos pequenos lares, nos pequenos grupos, as pessoas conseguem entender que Deus, em toda a sua magnitude, em todo o seu esplendor, ele também habita nos pequenos grupos, né? Antes as pessoas achavam que Deus habitava só em grandes casas, mas não. Deus habita em pequenos grupos. Deus habita no lugar que o nome dele é propagado. Deus habita no lugar onde tem carinho, tem cuidado, tem respeito, tem amor, né? E nós não fazemos distinção de pessoas. Nós convidamos todos aqueles que precisam ouvir da palavra do Senhor, que precisam conhecer do amor de Deus para estar conosco, né? E quando surge aquela dúvida que você falou sobre, poxa, quem é que está vindo da nossa casa, né? A gente sabe que é o Senhor quem está enviando. E independente de qualquer coisa, quando nós cuidamos das coisas de Deus, quando nós cuidamos das coisas do reino, Deus também cuida das nossas coisas. Então Ele não vai deixar nada que aconteça de ruim perante a nós, né? A nossa casa e a nossa família, porque Deus cuida de nós, porque nós cuidamos das coisas que é do Senhor também, né? Então, assim, esse é o meu relato com célula, dizendo que você que vai estar ouvindo essa mensagem, ouvindo essa live, não conhece ainda uma célula, que são as igrejas dentro das casas, procure uma, participe de uma célula, vá, experimente do que Deus vai fazer na sua vida e através de você também. Porque da mesma forma... E vai além, né? Começa a dizer para Deus, Senhor, eu quero um dia ser um líder de uma célula. Eu quero um dia ter... Olha, se você não está pronto para ser um líder de célula, isso não te impede de ter uma célula na tua casa. Basta você ir numa igreja que trabalha com células e falar, pastor, eu quero ter uma célula na minha casa. O que o pastor vai fazer? Ele vai mandar um líder capacitado. E sabe o que vai acontecer durante as primeiras semanas, ou talvez os primeiros meses, você vai ser treinado. E aí você vai se tornar um líder de célula. Isso é bom demais, que é a chance de você colocar o seu chamado em ação. De repente você tem um chamado pastoral, você tem um chamado de libertação, você tem um chamado de louvor. Tudo isso é útil no ministério do Mover Celular. Porque quando fala igreja em célula, as pessoas pensam em todas as outras coisas, encontro, não sei o quê.
Isso tudo são ferramentas poderosas, mas o mais importante que você precisa entender é que a sua casa pode ser uma ferramenta de luz na sua geografia. E esse é o tema que eu estou explorando aqui bem com o pastor Igor. Bom, enquanto o pastor Igor fala mais um pouquinho, pastor Igor, eu vou só atender uma situação aqui, você vai falando aí, 2 minutos, mas enquanto o pastor Igor fala mais um pouquinho, eu quero que vocês vão deixando perguntas sobre células na tela, que assim que eu voltar, eu vou ler as perguntas também. Né? Quando Jesus fala aos seus discípulos, lá em Mateus 28, eu vou ler aqui, acompanhando conosco aqui. Lá em Mateus 28, a partir do versículo 19, que ele diz assim, ó, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a obedecer a tudo que ordenei a vocês. Né? Jesus, ele dá essa grande instrução para nós, dizendo assim, olha, vão por todo mundo e pregue o Evangelho. Então, muitas pessoas podem achar que ir por todo mundo é pegar um avião e ir talvez para um outro país, ir para uma outra cidade, mas não. Ir por todo mundo é abrir as suas casas. Ir por todo mundo é convidar pessoas para estar junto conosco, ouvindo da palavra de Deus, transformando os corações a cada dia, né? Então, a gente cumprir o ID do Senhor não precisa ser algo tão difícil. Pelo contrário, cumprir o ID do Senhor é mais fácil do que a gente imagina. É simplesmente a gente estar junto, inserido numa visão onde o cuidado e o amor de Deus fica bem propagado, é bem nítido, e convidar pessoas para estar conosco, né? Então, hoje, a ferramenta mais fácil que nós temos é o convite. É abrir a nossa boca e convidar alguém. E quando a gente faz isso, a gente vai por todo mundo. Quando a gente faz isso, a gente prega o Evangelho. Então, esse mandamento do Senhor fez com que a gente entendesse que abrir as células é ir para todo o mundo e pregar o Evangelho do Senhor, né? E em vários exemplos, nós conseguimos acompanhar que desde a igreja primitiva eles faziam isso, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 19, vai dizer assim, ó, a igreja da província da Ásia envia saudações a Áquila e a Priscila e saúdam afetuosamente no Senhor também a igreja que se reúne na casa deles, né? Ou seja, Áquila e Priscila tinham uma igreja na casa deles. Que igreja era essa, pastor? É a célula. Né? Áquila e Priscila cuidavam de grupos e multiplicavam naquela determinada região onde as pessoas podiam chegar, serem transformadas e serem curadas e libertas, né? Lá em Colossenses, capítulo 4, no versículo 15, vai dizer também, né? Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Ou seja, e muitos outros relatos nós vamos ver de igrejas reunidas em casas, desde da igreja primitiva, né? Então, hoje, nós continuamos fazendo isso. Nós nos reunimos em casas, porque nós pregamos o Evangelho. Nós vamos por todo o mundo, abrindo células, abrindo igrejas do Senhor e cuidando de pessoas, para que pessoas sejam salvas, libertas e conheçam do amor de Deus, como nós também um dia conhecemos. Eu não me vejo, pastor Ricardo, adorando a Deus, sem me reunir em célula. Eu não me vejo adorando ao Senhor num outro formato, numa outra forma, a não ser nos reunindo também nas casas, não somente aos domingos. Porque se isso Deus nos ensinou, se é o mandamento do Senhor, nós precisamos cumprir fielmente, né? E nós conseguimos ver os resultados disso. São pessoas transformadas, são pessoas ganhas para o Senhor, né? Que nós conseguimos receber todos os dias, porque assim o Senhor acrescenta a cada dia aqueles que vão sendo salvos. Ó, tem uma pergunta legal aqui que a Renata colocou. A Renata botou aqui, ó, como celebra a inclusão de um novo membro na célula? Então, o pastor vai colocar o ponto de vista dele, mas eu vou dizer também o que eu penso. Eu entendo que a célula não tem membro, a célula tem participantes, melhor dizer assim. A célula não é uma igreja, essa linguagem de membro, é uma família.
Então, a pessoa chega, vai participando e ela já é bem-vinda, ela faz parte da célula. Agora, quando ela quer se tornar mais oficializada na igreja, a célula vai encaminhá-la para a igreja, que é o papel da célula é falar, vamos ao culto no domingo, você já é batizado, você já aceitou Jesus, né? Então, essa gradativa a célula conduz, para que a pessoa vai se aproximando da igreja, e na igreja ela vai aceitar Jesus, na igreja ela vai ser batizada, e ali ela se torna membro da igreja como um todo. Quer incluir mais alguma coisa, pastor? Exatamente, né? A célula, ela, ainda que ela tenha essa particularidade de ser igreja dentro da casa, ela não está sozinha, ela está vinculada à igreja, né? Então nós temos célula, né, de determinadas igrejas. Então, assim, hoje nós temos células da Igreja Batista Atitude em Cabo Frio, e são diversas, são várias, né? Então, assim, hoje o membro ele precisa ser membro da igreja. Na célula ele não é membro, na célula ele realmente é participante, né? Ele participa, né? E ele consegue se inserir na igreja através de uma célula. Porque hoje nós recebemos muitas pessoas na igreja que vieram das células, porque os convites nas células são diários. As células acontecem semanalmente e todas as semanas nós recebemos visitantes nas células. Então, quando nós recebemos visitante nas células, nós cuidamos daquelas pessoas, mas nós falamos para ela, olha, nós somos uma igreja e nós nos reunimos em células. Mas você precisa congregar na igreja. A igreja é o lugar que você vai ser membro, a igreja é o lugar que você vai estar membrado, para que você possa também participar das atividades da igreja como um todo, né? Então, assim, realmente nós não temos membros, nós somos participantes da célula e o membro é da igreja, né? Respondendo à pergunta da irmã. E é importante acrescentar que a célula, ela respeita a identidade da igreja, porque ela é parte da igreja. Assim como as minhas células fazem parte do meu corpo, né? A célula faz parte da igreja, porque já há caso que a célula perde a identidade. Então, por exemplo, tem uma célula que o líder da célula chama os irmãos da Assembleia de Deus e chama os irmãos da Batista, ela vai ter um culto aqui em casa. E aí já deixou de ser célula evangelística, já deixou de ser luz do mundo e virou um culto. Não tem nada de errado em ser um culto, mas saiu do propósito. E aí agora, poxa, vamos tocar um pandeiro, vamos fazer não sei o quê, vai ter uma oração de libertação. Perdeu totalmente a identidade. Então a célula trabalha dentro de uma identidade estabelecida pela igreja para que ela possa gerar frutos para essa igreja. Exatamente. O intuito hoje maior nosso, né, com as células, é conseguir alcançar aqueles que ainda não conheceram do amor de Deus, não conheceram da palavra de Deus, aqueles que ainda não são convertidos. Essa é a nossa maior responsabilidade, é conseguir trazer a igreja para perto dessas pessoas. Então, assim, hoje, o intuito nosso, de fato, é evangelizar, é trazer restauração e salvação às pessoas, né? A célula tem esse intuito de ser essa ferramenta, né, de evangelística, bem próximo às pessoas que precisam, né? Ah, pastor, mas existe a igreja. Sim, existe a igreja, mas a igreja não consegue acompanhar aquele irmão com muita aproximação. A célula consegue fazer isso. A célula consegue dar essa atenção especial para essa pessoa, né? E ela fica maravilhada quando ela prova desse cuidado, desse carinho, que talvez ela nunca tenha tido antes. Amém, gente. Eu acho que deu para a gente falar bastante coisa aqui, né? Foi muito bom mesmo, muito bom. Gostei demais, pastor. Gostei demais. Poxa, foi um prazer muito grande para mim, né? Eu sou suspeito de falar, porque eu sou apaixonado por essa visão celular. Eu sou apaixonado, né? Eu respiro isso. A gente respira a visão celular, né? Porque os relatos, os testemunhos que a gente tem, quase que semanalmente, de pessoas que caminham em células são muito grandes. Você sabe disso, pastor Ricardo, você sabe. As pessoas, elas começam a testemunhar, elas começam a viver aquilo, e elas começam a
a receber do Senhor uma porção diferenciada de amor, de cuidado, como se fosse uma injeção direta de amor e de cuidado de Deus, né, para com aquela pessoa, né? Então, assim, volto a dizer, se você não participa de uma célula, procure uma célula mais próxima aí da sua casa que você vai se apaixonar. Amém. Eu sei que todos aqui já tinham ouvido falar de célula, eu sei que todos aqui já até praticam a célula. A ideia era que você entendesse por essa ótica de que é uma oportunidade de você ser luz do mundo. Ser célula não é apenas ser célula. Ser célula é ser luz do mundo. Tá? E venha em Cabo Frio, Rio de Janeiro, visitar o Pastor Igor aqui. Inclusive, gente, vocês que estão no Instagram, sigam o perfil do Pastor Igor, tá aqui em cima. Tá? Só você clicar nessa setinha aqui em cima, você vai ver o perfil dele. Sigam, porque ele vai começar a fazer live aí, que eu estou sabendo. E me ensina. Hã? Me ensina a fazer live aí, ó, como já você. Tá fazendo aí, já tá fazendo. E o pessoal que está no YouTube, siga no Instagram também, ó, é Igor Max Pereira. Igor Max Pereira, sigam oficial. Igor Max Pereira Oficial. É Pereira, eu estava fazendo um banner aqui, eu botei Figueira, é Pereira. É pera, não é figo. Tá? Sigam, gente. É importante vocês seguirem gente boa. Tem tanta coisa ruim na internet. Inclusive, nós vamos ter aqui, ó, eu vou finalizar já, mas só fazer uns anúncios rápidos aqui, porque isso aqui é igual a igreja, tem anúncio também. Ó, amanhã na live, nesse mesmo horário, 14 horas, vai ser com a minha esposa e eu. Nós vamos falar sobre luz do mundo no cotidiano, dia a dia. E a minha esposa, vocês vão amar, gente. Quem não conhece vai ter a chance de conhecer a Bispa Raíza. Vai ser maravilhoso. Tá? A semana inteira vamos ter lives sobre luz do mundo em várias áreas diferentes. Na empresa, nos negócios, vai ser show de bola. Teremos live também todos os dias, às 18 horas, aliás, 18h30, sobre batalha espiritual. Hoje eu estarei aqui, 18h30, falando sobre coisas que não podem ter na tua casa. Gente, você vai ficar assustado, hein? Você vai ficar assustado. Você sabia que não é legal ter uma cadeira na beira da tua cama na hora que você vai dormir? Sabia? Um espelho no teu quarto? Vou explicar por quê. Então, eu vou te orientar. Mundo espiritual existe. Eu tenho que orientar. Tem coisa que acontece nos filmes que vocês pensam que é bobagem. E eu vou explicar. Tem que ter alguém para explicar. Então, assistam hoje, 18h30. E a última coisa, para não enfadar vocês. Nós estamos com a turma do curso avançado de Libertadores. Já tem muita gente se inscrevendo. O curso começa em outubro, vai ser toda terça-feira, pelo menos 10 aulas. Vai terminar lá para janeiro. E quem não puder assistir ao vivo, pode pagar, pode assistir gravado. É um curso onde você vai se tornar faixa preta no Ministério de Libertação, em todas as áreas. Expulsar demônio, cura interior, cativeiros espirituais, purificação de território, tribunal celestial. Eu vou tratar com tudo. E o curso, que é R$ 1.000, vai estar saindo, por enquanto, por R$ 500. 497, preço promocional para os primeiros alunos. Você pode parcelar em 12 vezes no cartão. Se você quer ser um libertador na sua igreja, onde for, formado, um ministério sério, bem tratado, bem treinado, sem bobeira, sem bobagem, me chame. Apóstolo, eu quero ser treinado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje, às 18h30. Então, eu espero vocês às 18h30. Quem quiser falar comigo, meu WhatsApp está aqui no link da bio. Quem não é acessível não é merecido, então você pode falar comigo. E mais uma vez, minha gratidão ao meu pastor. Você é meu pastor, gente. Ele que cuida de mim. Para vocês saberem que eu tenho um pastor. Meu apóstolo, meu mentor apostólico é Jefferson Neto. Meu pastor de igreja local é o pastor Igor. Eu estou congregando na Igreja Batista Atitude. E lá ele é autoridade pastoral sobre a minha vida. Eu sou apóstolo no ministério pessoal e ele é autoridade pastoral sobre a minha vida. Pastor, suas considerações finais e eu finalizo. Assim, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de falar, né, da palavra do Senhor, né, do amor de Deus, né? São poucas as pessoas que
que a gente vê que tem, assim, de fato, algo a acrescentar, com o coração voltado totalmente para a transformação de pessoas, para o amor de Deus, né? E você é uma pessoa, é um cara desses, Ricardo. Eu estou feliz com a sua conduta, estou muito feliz, né, com o que nós temos vivido juntos, dentro da igreja, dentro de células. São tantas pessoas que nós temos cuidado. Deus nos chama para essa missão e que cada vez mais Ele possa fortalecer esse chamado na sua vida, né, para que você possa ser luz nesse mundo, né, e que as tuas lives, que o teu canal seja o reflexo disso tudo que você tem vivido como igreja, né, como servo chamado pelo Senhor para fazer a diferença nesse lugar, né? Então, assim, obrigado, tá, meu amigo? Obrigado aí pela confiança, obrigado pela oportunidade. Vamos juntos, tá bom? E que Deus abençoe a todos nós. Eu queria fazer uma oração para a gente poder encerrar. Amém. Né? Pode orar, querido? Pode? Então tá. Santo Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Deus, obrigado porque nós conseguimos ouvir, Pai, a tua voz. Senhor, sabendo, Deus, que o Senhor, Pai, tem para nós, Pai, algo preparado que vem, Deus, nos surpreender a cada dia. Deus, nós sabemos também, Pai, que tanto são as coisas, Deus, que tentam nos afastar da tua presença, mas, Pai, nos traz para o centro da tua vontade, onde nós conseguimos ouvir a tua voz, ouvir o teu direcionamento, Senhor, e de alguma forma, Pai, fazer com que pessoas também, Pai, possam te conhecer, Pai, da tua palavra, e ter as suas vidas transformadas e restauradas. No nome santo de Jesus, Deus, nos encha de graça, de autoridade, de poder, para que nós possamos, Pai, pregar a tua palavra e ser excelente naquilo que fazemos, Deus, porque fazemos para o Senhor, de forma a te honrar, de forma a exaltar e engrandecer o teu santo nome, Deus. É assim que nós vivemos, Pai, te adorando, Pai. E nós não fazemos outra coisa a não ser te adorar. Em nome de Jesus, Paizinho, cuida de nós, Pai. Cuida do nosso chamado, cuida do nosso ministério. Amém. E que nós sejamos usados poderosamente por Ti. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, gente. Beijão. Tchau, tchau. Beijão, meu amigo. Fica com Deus. Amém.